Seja bem-vindo ao canal Casos Misteriosos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like se gostar do vídeo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Parecia um sonho. Uma casa imensa banhada pelo sol, na Carolina do Norte. Gramado bem cuidado, cercas brancas, uma árvore enorme sombreando a varanda. Por dentro, o retrato da família perfeita. Um pai, uma madrasta, 2 filhos lindos. O sonho americano. Mas não era. Na madrugada de 2 de agosto de 2015, Jason Corbett foi encontrado morto em seu próprio quarto. Tão brutalmente espancado que mal era reconhecível. O sangue cobria as paredes e seu crânio estava completamente despedaçado. Um paramédico que tentou amparar sua cabeça teve a mão engolida pelo ferimento. Os filhos de Jason, de apenas 8 e 10 anos, estavam no andar de cima, dopados, para que não ouvissem nada. Lá embaixo, Molly Martins, a madrasta, estava em estado de choque. E ao lado dela, o pai, Thomas Martins, um ex-agente do FBI, permanecia calmo. Disse que havia matado Jason para proteger a filha. Confessou, ele sangrava por todo lado. Eu posso ter matado ele. Mas nada fazia sentido. Nem um arranhão em Molly ou Thomas. Sem sinais de luta. E o que parecia um homicídio impulsivo revelou ser algo muito mais sombrio. Um assassinato friamente planejado e uma farsa construída por anos. Tentaram esconder tudo. Mas as crianças lembraram. E quando contaram a verdade, o mundo viu o mal que se escondia por trás daquela fachada de perfeição. Essa é a trágica história de Jason Corbett. Jason era um viúvo, um pai dedicado, um homem que acreditava de verdade em segundas chances. Seu primeiro amor foi Mags Fitzpatrick, a namorada de infância, a luz da vida dele. Casaram jovens, construíram uma casa na Irlanda e tiveram 2 filhos, Jack e Sarah. Jason amava sua esposa profundamente. Quando ela morreu, ele nunca tentou substituí-la. Mags teve uma crise grave de asma e faleceu em 2006. Foi rápido, cruel. Sarah tinha só 12 semanas, Jack apenas 2 anos. O mundo de Jason desabou naquela noite, mas em vez de se render, ele se reconstruiu. Tornou-se um pai solo, amoroso, presente. Guardava as lembranças de Mags como tesouros, vestido de noiva, cartas, perfumes, tudo dentro de uma mala esperando o momento certo para mostrar aos filhos. E todo ano, no aniversário da morte dela, faziam algo especial. Iam à praia, assistiam a vídeos antigos e soltavam balões com bilhetes para o céu. Eles chamavam de o Dia da Mamãe. Jason era assim. Trabalhava duro como executivo de embalagens e todas as noites lia histórias para os filhos, preparava o jantar, os abraçava forte. Chamava Sarah de minha princesinha. Ensinava Jack a nadar, construir coisas, ser gentil, mesmo quando o mundo não fosse. Mas criar 2 crianças pequenas sozinho não era fácil. Em 2008, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Contratou uma babá, Molly Martins, americana, 24 anos, se mudou para a Irlanda para assumir o cargo. No começo, parecia perfeita, prestativa, doce, dizia sentir uma conexão especial com as crianças. Jason, sempre generoso, tentava fazê-la se sentir em casa. Com o tempo, Molly se enraizou na rotina da família. Participava das férias, das compras escolares, das festas. Em 2011, 3 anos depois, Jason se casou com ela. Alguns familiares ficaram surpresos, outros preocupados. Mas Jason achava que estava fazendo certo. Queria dar aos filhos uma figura materna. Então, quando Molly disse que sentia falta da família, ele não hesitou. Largou tudo. A Irlanda, amigos, apoio, raízes, e recomeçou nos Estados Unidos, em Lexington, Carolina do Norte. Comprou uma casa de 5 quartos num bairro de luxo, inscreveu os filhos na escola, virou técnico do time de basquete de Jack. Do lado de fora parecia um recomeço perfeito, mas por dentro, algo sinistro crescia. Molly não era quem fingia ser. Por trás do sorriso delicado e dos por favor e obrigada, havia uma mulher à beira do colapso. Diagnosticada com transtorno bipolar, traços de personalidade borderline e uma longa lista de remédios, até 16 comprimidos por dia. Um ex-noivo a descreveu como imprevisível, manipuladora. Os pais, segundo ele, chegaram a interná-la numa clínica psiquiátrica pouco antes dela se mudar para a Irlanda. Jason, claro, não sabia de nada disso. Desde que entrou na casa, Molly começou a remodelar a realidade. Passou a dizer que Jack e Sarah eram seus filhos. Apresentava-se como mãe biológica, inclusive na igreja, na escola, na vizinhança. E quando comentavam que as crianças tinham cabelos escuros, ela tingiu os fios deles de loiro para combinarem. Disse até que Mags havia escrito cartas antes de morrer, pedindo para que ela criasse os filhos, o que nunca aconteceu. Mags sequer a conheceu. Sarah, ainda criança, contou mais tarde.
Nos diziam que se não mentíssemos, nunca mais nos veríamos. Aos 5 anos, ela já era condicionada a repetir as mentiras de Molly. Era tudo parte de um controle psicológico. Jason era o vilão da história que Molly criava. Seu pai matou sua mãe, ela dizia. E havia punições físicas também. Se Jack não ganhasse uma competição de natação, ficava sem comer. Um dia, Sarah deixou uma foto da mãe biológica no criado mudo. Molly a encontrou, gritou, "Essa mulher está morta, eu sou sua mãe", e jogou o porta-retrato escada abaixo. Vidros estilhaçados, trauma silencioso. Quando Jason perguntou, Sarah mentiu. Disse que ela mesma havia derrubado. Porque Molly a ensinara que mentir era o único caminho seguro. Mesmo sem saber de tudo, Jason percebeu que algo estava errado. Em 2015, começou a se preparar para voltar à Irlanda. Consultou amigos, transferiu dinheiro, contratou advogado para garantir a guarda legal dos filhos. Não contou a Molly ainda, mas ela sentiu. Notou o silêncio à distância, o celular trancado com senha. Sabia que ele ia embora. E pior, sabia que ele levaria as crianças. E isso ela jamais permitiria. Na noite de 1º de agosto, o calor era sufocante. O ar parecia espesso demais. Dentro da casa, Jason fez o que sempre fazia. Leu para os filhos, beijou-os, disse que os amava até a lua e de volta. Mas aquela noite seria diferente. Sarah lembra de Molly entrando em seu quarto com um comprimido branco. "Toma, querida, é para o seu resfriado." O suco tinha gosto amargo. Jack também recebeu um. E minutos depois, os dois estavam apagados. Não era remédio, era um plano. Às 3 da manhã, algo aconteceu no quarto. Molly alegou que Jason a atacou, que gritou com ela. O pai dela, Thomas, correu até o quarto com um taco de beisebol. Mas a cena dizia outra história. Jason estava de pijama, desarmado, deitado. Sofreu 10 golpes na cabeça, cada um mais violento que o outro. Seu crânio se partiu como um ovo. Fragmentos se espalharam. A cena parecia um campo de batalha. Havia fios de cabelo loiro nas mãos de Jason, raspas de pele sob as unhas, marcas de defesa nos braços. Ele lutou, tentou sobreviver, tentou chegar até os filhos. Molly e o pai chamaram a emergência, mas só depois de tudo. Estavam calmos demais. A voz de Thomas na ligação era calculada. Ele estava batendo na minha filha. Eu tive que intervir. Pode ser que eu tenha matado. Mas os socorristas notaram. Jason já estava frio. Ninguém fazia manobras de ressuscitação. Só tentaram depois de serem instruídos ao telefone. E mesmo assim relutaram, sem marcas de luta em Molly ou Thomas, sem sangue deles nas armas. Mas tudo indicava um ataque violento e não defesa. E o mais perturbador, Molly tentou apagar Jason da história. 3 dias após o assassinato, entrou com pedido de custódia das crianças. Proibiu a família dele de ir ao funeral. Mudou fechaduras, esvaziou as contas bancárias, tirou a aliança, como se ele nunca tivesse existido. Só que existia. E as crianças lembravam. Primeiro disseram o que Molly havia treinado, que Jason era agressivo, que tinham medo dele. Mas era um roteiro. E aos poucos, a verdade surgiu. Jack, com apenas 10 anos, contou a tia, eu menti para os assistentes sociais. A Molly mandou. A partir dali, a verdade veio à tona, pedaço por pedaço. Uma verdade de dor, manipulação e sobrevivência, mas também de justiça. Jason Corbett não foi apenas vítima de um assassinato brutal, foi vítima de uma mentira construída por anos. Mas seu legado, seu amor, sobreviveu nos filhos que ele criou com tanta dedicação. E que, no fim, encontraram forças para contar a verdade. Os anos passaram, até que 2020 chegou, trazendo uma reviravolta cruel. A família Martins entrou com um recurso. Alegaram má conduta, viés no julgamento, disseram que as provas eram falhas, que o júri havia sido injusto, que o sistema os havia traído. E, inacreditavelmente, o tribunal concordou. As condenações foram anuladas e um novo julgamento foi ordenado. Não porque fossem inocentes, mas por uma questão de procedimento. E naquela manhã, pai e filha, responsáveis pela morte brutal de um empresário irlandês em 2015, saíram da prisão. Molly e Thomas foram libertados sob fiança após cumprirem apenas 3 anos, de volta às suas casas, livres, como se não tivessem destruído uma família, como se não tivessem deixado 2 filhos órfãos, crianças que já haviam perdido a mãe biológica. Sarah, agora uma adolescente, ficou devastada, mas também furiosa. Ela havia esperado anos por justiça e agora, finalmente, queria testemunhar, mostrar ao mundo quem seu pai realmente era e quem Molly sempre foi. Mas antes mesmo do novo julgamento começar, veio mais uma traição, um acordo judicial. Molly declarou no contest, ou seja, não contestou a acusação, por homicídio culposo.
Thomas se declarou culpado, e assim não haveria um segundo julgamento. Não haveria justiça, apenas um acordo. Os dois foram sentenciados apenas de 51 a 74 meses. Mas com o tempo já cumprido, bom comportamento e os truques do sistema, restaram apenas 7 meses atrás das grades. 7 meses. Que isso afunde fundo na sua mente. A audiência de sentença foi a única chance que os filhos tiveram de falar. A única oportunidade de terem suas vozes ouvidas diante de um tribunal. Sarah, com apenas 17 anos, ficou de pé na corte. Contou uma história que nenhuma criança deveria precisar contar. Falou de como Molly jogou uma foto da sua mãe biológica escada abaixo, de como lhe disseram que seu pai havia matado sua mãe, de como foi orientada a mentir sobre o homem que a colocava na cama todas as noites, de como teve que chorar em silêncio, de como a dor vinha acompanhada de culpa. Ela disse: "Eu esperava por um novo julgamento, para que a minha verdade e a do meu irmão pudessem ser ouvidas. Mas tudo o que temos agora é isso. A acusação aceita é de homicídio culposo. Eu vi a marca ensanguentada da mão do meu pai na porta do quarto. Não houve nada de voluntário na sua morte. Ele não escolheu nos deixar. Ele foi tirado de nós." Jack também falou. Chamou Molly de monstro. Enquanto ele falava, Molly tentou chorar alto o suficiente para abafar suas palavras. Mas Jack falou mais alto. "Eu era um mentiroso porque a Molly me ensinou a ser." Eles falaram a verdade. Mas o juiz declarou que o caso não era sobre eles, e sim sobre Molly e Jason. Mesmo ali, diante da justiça, suas vozes ainda não foram plenamente ouvidas. Sua dor ainda não foi suficiente. Hoje, Sarah e Jack vivem na Irlanda, em um lar cheio de amor e braços que realmente os protegem. Vivem com Tracy e David, irmã e cunhado de Jason, que precisaram ensiná-los novamente o que é sentir-se seguro. Jack encontrou consolo na música. Estuda hoje, reconstruindo-se aos poucos, silenciosamente. Sarah, sempre corajosa, sempre intensa, encontrou força nas palavras. Frequenta a escola, nada nos mares gelados da Irlanda, toca piano e escreve canções. Quando a noite pesa, ela se apoia na fé, na escrita e nas lembranças do homem que a chamava de minha princesinha. Mas as feridas são profundas. Sempre serão. Primeiro, perderam a mãe biológica. Depois o pai. E por muito tempo, perderam algo ainda mais precioso. A própria voz. Mas não mais. Sarah escreveu um livro, A Time for Truth, Um Tempo para a Verdade. Um relato cheio de coragem e fúria. Ela contou tudo o que realmente aconteceu naquela casa. "Fui treinada para mentir", escreveu. "Ela entrou na minha mente antes que eu pudesse entender o que estava sendo feito comigo. 3 dias depois que meu pai foi morto, menti, porque alguém que eu amava me mandou dizer algo sobre alguém que eu também amava. E chamaram isso de verdade. Ela tinha 8 anos. Agora tem 18, e finalmente está contando a sua verdade. Mas Sarah não vive só do passado. Ela está construindo o futuro. Estuda inglês e artes dramáticas. Canta. Está criando uma vida da qual o pai teria orgulho." Ela disse: "Essa história não é só sobre mim. É para cada criança silenciada, cada sobrevivente que não foi acreditado, cada vítima que o sistema falhou. Quero que as pessoas entendam que isso acontece." Fiquei devastada com a injustiça e principalmente com a crueldade de ver meu pai ser chamado de abusador. Acho importante que meu pai seja lembrado pelo homem que ele realmente foi. Jason Corbett era um bom homem e foi traído justamente por aqueles que ele acolheu sob o seu teto. 2 crianças viram o pai ser assassinado e depois viram o mundo fingir que nada aconteceu. Até que eles falaram e finalmente nós ouvimos. Agora eu te pergunto, se Molly não fosse casada com um estrangeiro, será que o sistema teria agido diferente? Se Thomas não fosse ex-agente do FBI, será que o acordo teria sido tão generoso? Por que as mentiras de crianças foram suficientes para condenar um homem, mas suas verdades não foram suficientes para libertá-lo? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Curta e se inscreva se você acredita que Sarah e Jack mereciam mais.